Olá a todos, meu nome é Iker, eu sou seu professor de matemática. Hoje nós iremos falar sobre números inteiros. O conjunto dos números inteiros surgiu, assim como o conjunto dos números naturais, por uma necessidade. Só que uma necessidade mais demorada, porque precisa se fazer contagens. Mas o conjunto dos números inteiros ele surgiu com a intenção de fazer contagens ao contrário, mais ou menos isso. O conjunto dos números inteiros veio para trazer a ideia de orientação de um valor. O valor ele pode estar para cima ou para baixo, ou para frente ou para trás, depende do seu referencial. Você pode, por exemplo, chegar para alguém e dizer assim: você me deve R$ 3. Então essa pessoa está lhe devendo R$ 3. Para ele é uma dívida, para ele esse dinheiro está faltando. E quando ele, por exemplo, ganhar R$ 3, se ele for uma pessoa honesta e pensar logo em pagar todas as suas contas, ele vai lhe dar esses R$ 3, ou seja, ele estava com esse saldo negativo, ele estava com esse valor abaixo do valor. Esse número surgiu, por exemplo, para tratar de saldos bancários. O banco falava, você deve tanto, ou você falava, o banco me deve tanto. Também é muito comum ver isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia não, porque a gente mora no Ceará e a temperatura aqui quando chega abaixo de 22 a gente faz festa, mas existem outros contextos, não sei se vocês acompanham, por exemplo, partido de futebol, em que às vezes você vai ver lá a temperatura em torno do estádio está lá, -4. É bem raro, quase não tem jogo nessas situações, mas acontece. Você às vezes vê uma notícia de outro país, país tal deu temperatura -5, -10, valores negativos. E o que são esses valores negativos? Bem, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit, são as escalas que são largamente utilizadas pelo mundo, a gente tem a temperatura zero como a temperatura de congelamento da água, ou seja, quando a temperatura chega a 0 °C, a gente congela a água. Tudo que está abaixo dessa temperatura, porque pasmem, gelo não é a coisa mais fria que conhecemos, tudo que está abaixo dessa temperatura vai se tornando valores negativos. Por quê? Porque zero, em teoria, seria o último número. Mas a gente tem temperaturas abaixo do congelamento da água, por exemplo, o congelamento do álcool. O congelamento do álcool é bem abaixo do congelamento da água. É claro que existe a escala Kelvin, que ela não trabalha com números negativos. O zero do Kelvin é o zero absoluto, é menos 213,15 kelvins. Porém, para fins do dia a dia, seria estranho você começar dizendo: minha água está 213 kelvins, para dizer que ela está congelando. Todavia, continuando o assunto, os números negativos eles surgem em duas orientações. Agora, os números naturais nós começávamos do zero e íamos indo para a direita. Dos números negativos a gente não vai começar de um canto nem de outro, não vai ter começo nem fim. É um conjunto ilimitado pelos seus dois lados, ele é infinito e ilimitado. Então nós teremos números, o zero, podemos até chamar de origem, mas só para a orientação, a gente usa o zero como orientação, como princípio, mas não indicando que o zero é um começo, ele é uma orientação, a gente chama de origem. E nós teremos números à direita de zero e à esquerda de zero. Os números que ficam à direita nós chamamos de números positivos e os números que ficam à esquerda nós chamamos de números negativos. Esses números positivos são o que a gente já conhece como os naturais. Não são exatamente. Então, se encaixam os naturais nessa situação. Então, nós ousamos dizer que são os mesmos números. Uma coisa interessante é que, como nós temos positivo para a direita e negativo para a esquerda, é interessante que a gente tenha uma distinção entre números. Poderíamos usar outros números? Poderíamos, mas seria uma coisa totalmente contraintuitiva. Então, o que nós fazemos? Quando vamos do zero para a esquerda, andamos uma casa decimal, a gente andou do zero para a esquerda, né? A gente foi para -1. Se a gente tivesse ido para a direita, a gente teria ido para o 1, mas a gente vai para o -1. Se for mais uma casa para a esquerda, -2. Se for outra, -3, -4 e assim sucessivamente. Se você for do zero para a direita, você vai andando de 1 em 1 e vai aumentando. 1, 2, 3.
Porém, se tem orientação para o lado, tem orientação para o outro. Então a gente diz que é mais 1, mais 2, mais 3. Pode ter essa nomenclatura? Pode ter essa nomenclatura. Porém, os números positivos podem tanto ser escritos com mais ou sem o mais. É facultativo, sendo obrigatório apenas o sinal para indicar os números negativos. Então, sempre que você for escrever, tenho menos 5 de saldo na conta, você tem que colocar o menos para sabermos que você está devendo. Claro que tem sempre aquela possibilidade de você escrever, tem uns R$ 5 negativos. É uma forma de representar. O menos, nesse caso, não é uma subtração. Ele está representando o que é aquele número. Ele é uma representação. Então nós temos o menos que deixou de ser um sinal e passou a ser uma representação numérica. Vale ressaltar também que agora o zero vai ter um antecessor. O antecessor de zero é menos 1. O antecessor de menos 1 é menos 2. O antecessor de menos 2 é menos 3. E assim sucessivamente. E daí nós temos uma coisa interessante. Uma coisa que a gente já tinha falado nos números naturais ainda se mantém. O antecessor é sempre menor. Então, menos 1 ele é menor que 0. A gente até fala temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, temperaturas negativas, temperaturas abaixo de 0. Valores ditos abaixo de 0 são valores negativos. 0 é nulo, acima de 0 positivo, abaixo de 0 negativo. Tanto que a gente já usa a nomenclatura naturalmente, abaixo de 0. Se está abaixo é porque é menor. Então, se usarmos uma escala mais parecida com o termômetro, aqui está o 0. Então, se a gente for descendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente, o que nos dá a entender que quanto mais afastado para baixo ou para a esquerda o número for, é o referencial que a gente usa mais na reta numérica, é o zero estando no centro e os negativos estando para a esquerda, quanto mais longe do centro, menor esse número é. Apesar de que você vê lá menos 5 e menos 2 e fica na sua cabeça, quem é maior? 5 é maior que 2. Porém, por essa orientação, menos 5 ele é menor que menos 2. Ele está mais afastado para a esquerda do zero. E quem se afasta mais à direita vai ficando maior. Por exemplo, 5 é maior que 2. Outra coisa interessante a se falar é que temos aqui a reta numérica, certo? Nós sabemos que temos valores negativos e valores positivos, que poderemos escrever com esse maisinho aqui sem nenhum problema. Mais 1, mais 2, mais 3, certo. Temos uma coisa chamada valor absoluto. Valor absoluto. Ou, se preferir, módulo de um número. Módulo. O que é o valor absoluto ou módulo? É a distância que esse número está de zero. Sim, o termo é distância. Ou valor absoluto. Ou módulo, você que escolhe. Mas, por exemplo, se pegarmos o número menos 3, ele está a que valor absoluto de zero? A que distância ele está de zero? Do menos 3 para o menos 2, uma unidade de distância. Do menos 2 para o menos 1, uma unidade de distância. E do menos 1 para o 0, outra unidade de distância. 3 unidades de distância. Ou seja, o módulo de menos 3, que a gente representa por essas duas barras, é 3. E não tem problema nenhum você saber disso agora. Esse símbolo só indica que a gente está usando o valor absoluto de 3. Menos 3 é um número negativo. A orientação dele, isso é de orientação, pessoal. É à esquerda do zero. Mas ele em valores absolutos vale 3. Em distância ele vale 3. Porque orientação é uma coisa bem mais abstrata do que o número já é. De tal forma que se você for ver a distância aqui de 0 a 3, vai ser 1, 2, 3, é 3 também. Ou seja, em valores absolutos, menos 3 é igual a 3. Em valores absolutos, com essas duas barrinhas aqui. E quando a gente pega esses números que têm mesmo valor absoluto, por exemplo, menos 1 e 1, menos 9 e 9, menos 152 e 152, esses números são ditos opostos, ou simétricos, ou inverso aditivo. São 3 opções de se falar. São números opostos. O oposto de 1, menos 1. O simétrico de 9, menos 9. O inverso aditivo de 152, menos 152. E
em outras aulas a gente vai ver por que esse outro número inverso aditivo. Então, de um número inteiro, nós podemos ter esses valores. E, como nunca é tarde para dizer, a representação que nós fazemos dos números inteiros é um z. Esse zzinho aqui. Que parece um z com traço por dentro, mas a forma certa de se fazer ele é colocando um 7 e outro 7 dentro. E esses símbolos, z, por que z de inteiros? Porque é uma palavra alemã, Zaun, Sein, eu não sei a pronúncia correta, que significa exatamente número. Um conceito mais geral de número, mais amplo, deve ter sido decidido. Vamos usar aqui o termo número para número. Números inteiros não deixam de ser números. Lembrando, uma coisa muito importante em número inteiro, não esqueçam desse detalhe. O número é menos 3, o menos faz parte daquele número. Menos 3 é o número, não é 3. O número é menos 3. Por mais que em valores absolutos ele seja 3, mas nesse caso o menos é parte do número. Ele não é mais uma operação, ele é uma parte do número. Indica o que o número é, ele indica a orientação do número. A gente tende a se confundir por causa do mais 3, por exemplo. A gente não precisa colocar esse mais 3, tanto faz colocar mais 3 como 3 apenas. Mas o menos 3 é parte do número. Não esqueçam desse detalhe. Outro ponto interessante a se falar sobre os números inteiros é que, como não há uma limitação nem à direita nem à esquerda, nós podemos ir 0, 1, 2, 3, 4 e... ou voltar 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e... Nós vamos ter números positivos muito grandes e números negativos muito pequenos. Entendam, muito pequenos que têm um valor absoluto grande, porém com a orientação oposta à orientação normal. E esses infinitos muito grandes, vocês podem chegar a ver representados aí como o mais infinito, e os muito pequenos como o menos infinito. Então, basta vocês atentarem a esse detalhe: mais infinito, positivos, menos infinito, negativo. Porque o conjunto dos irracionais, ele não é limitado nem à esquerda nem à direita, ele é ilimitado. Do mais é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje sobre números inteiros, esse conjunto aí que se comporta de uma forma bem interessante. Qualquer dúvida pode chegar no meu privado e me tirar comigo. Faça as atividades, veja o vídeo quantas vezes for necessário para entender e nos vemos na próxima aula.